Bom, pessoal, dando sequência, como eu falei para vocês, a gente teve a Leila comentando o case da Lojas Renner e como que eles trabalham dados ali, e a gente vai seguir na mesma temática. Vamos seguir na temática de dados e vamos seguir na temática de AI, agora trazendo mais um outro case, né, da Pet Love. E para falar sobre isso, eu quero convidar duas pessoas da Pet Love. Eu quero convidar ele, que é executivo em atuação nas áreas de dados e transformação digital já há muito tempo, liderou grandes cases nacionais e internacionais em empresas como Itaú, IBM, CIT, Coca-Cola e Nestlé, associado a dados, algoritmos e designs para melhorar o desempenho de processos críticos e a experiência de clientes. É doutor em ciências pela Unicamp, diretor de dados da Pet Love e praticante de ciclismo de estrada. Pessoal, boas-vindas para o Rodrigo Niemann, diretor de dados da Pet Love. Niemann. E junto com ele, a gente vai convidar ele, que é formado em estatística, possui especializações em Machine Learning, Deep Learning, tem MBA em gestão de negócios, está há 7 anos na Pet Love, liderando times de dados para automatizar decisões e melhorar a eficiência de ressuprimento e produtividade do atendimento ao consumidor com uso de inteligência artificial. Bruno Curtarelli, Head de Data da Pet Love. Salva de palmas, pessoal. Irmã, obrigado, valeu. Obrigado por terem vindo. Valeu, gente. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Ficamos felizes com o convite. Hoje, para nós que trabalhamos na Pet Love, é um dia especial, tá? Não sei se vocês sabem, mas hoje é o Dia Nacional do Vira-Lata. Então, é uma data muito comemorativa para nós, tá? Porque tem tudo a ver com o nosso propósito, né? A data foi criada para estimular a adoção consciente, tá? Então, estamos muito felizes de estar podendo falar um pouco aqui do nosso ecossistema no Dia do Vira-Lata. E tem uma surpresa para vocês daqui a pouco. Vamos disponibilizar um voucher para comemorar a data com vocês. Tá? Nessa palestra nossa aqui, hoje a gente vai falar um pouco da nossa jornada nos últimos 5 anos na Pet Love, como a gente vem usando dados, inteligência artificial, e vamos discutir alguns casos. Tá? Então, se a gente for bem sucedido aqui, a gente vai conseguir falar com vocês sobre cultura, sobre as coisas que estão dando certo, sobre as coisas que não estão dando certo, e sobre os impactos que a gente está gerando na Pet Love, que é o maior ecossistema pet do Brasil. Vou começar aqui com uma reflexão. Tá? Provavelmente vários de vocês aqui, por estarem nessa plenária, lideram projetos ou participam de projetos de AI. E eu queria começar com uma reflexão, né, a gente discutir no final qual é a parte mais difícil, né, de estar tocando esses projetos na empresa. Falar de AI e Gen AI é difícil, tá? E para a gente conseguir fazer uma revolução na empresa, a gente está sendo constantemente desafiado, tá? Então, saiu uma matéria na mídia, eu não sei se vocês viram, mês passado, tá? Na Microsoft, ela lançou um orquestrador, tá? Vários agentes simulando médicos e discutindo casos de alta complexidade do New England Journal of Medicine. E aí, essa solução em AI generativa, ela acabou sendo 4 vezes mais assertiva que os especialistas humanos. Tá? Então, sempre que a gente vê uma matéria dessa, a gente vê que a gente está num momento de disrupção. Tá? A AI generativa, a AI como um todo veio para ficar e está causando essa disrupção. Né? E aí, por que eu estou mostrando isso? Porque se isso sai na mídia hoje, né, parte da nossa cultura na Pet Love, né, a nossa CEO, outros executivos, eles olham e falam, poxa, a gente precisa fazer isso em saúde animal. Tá? Então, no mesmo dia que saiu o artigo, já fomos desafiados a, cara, precisamos ter um agente desse para estar trabalhando ali os laudos médicos que a gente tem dentro do ecossistema e ajudar os veterinários. Tá? E nossa jornada em AI, basicamente, ela reflete as 3 leis de Clarke. Não sei se vocês já ouviram falar, né? O Arthur Clarke foi um pesquisador britânico, ele é um escritor de ficção científica, ele é autor do 2001, Odisseia no Espaço, e ele cunhou 3 leis. Né? A primeira lei que ele fala é que se alguém experiente, né, se um cientista experiente fala que algo é possível, provavelmente ele está certo. E se fala que é impossível, provavelmente ele está errado. Tá? A segunda lei de Clarke tem um pouco a ver com a nossa cultura. Né? A gente olha a coisa ali e fala, principalmente uma puxada mais executiva, né? Como é que a gente vai adentrar o limite do que é possível se a gente não se aventura um pouco além dele? Né? E aí o slide anterior é sobre isso. Poxa, se a Microsoft fez,
para a saúde humana, por que a gente não pode fazer para a saúde animal? Tá? E a terceira lei de Clark é quando a gente, né, literalmente vai para a galera, a gente coroa a entrega. Né? Funciona tão bem que a gente não diferencia o que a gente está criando de mágica. Né? Então, você não sabe o que tem ali, mas funciona tão bem. E muito do que a gente faz e que acaba dando certo, né, acaba passando por essas leis. Tá? Quantos aqui são clientes da Pet Love? Quantos tem pet primeiro? Estamos convergindo para a média nacional aqui. 70% dos lares no Brasil tem pets. Tá? Se bobear aqui, mais ou menos isso também. Quantos aqui são clientes nossos? Conhecem o nosso ecossistema? Estamos bem, hein? Quase todo mundo que tem pet aí, penetração top, hein? A gente trouxe um videozinho para falar do ecossistema, e aí depois a gente dá andamento aqui na nossa palestra. O que faz da Pet Love a marca mais amada e que mais cresce no Brasil? Nós levamos nossa missão muito a sério. Queremos democratizar o cuidado com os pets e oferecer a melhor experiência para os seus humanos. Estamos no caminho certo. Construímos um ecossistema completo, com tudo que eles precisam. Somos líderes em plano de saúde. Nossos planos também cuidam dos pets de colaboradores de mais de 220 empresas. Pensamos em tudo, né? Somos ativistas. Estamos aqui para fazer a diferença. Criamos projetos como Pet Love Não Vende, Dia do Vira-Lata, Love que Transforma. A gente se destaca, né? Amamos inovar. Nosso e-commerce só cresce. E o ano ainda nem acabou. Para dar conta de tudo isso, fizemos um grande investimento em nosso centro de distribuição, com foco em atender melhor nossos clientes. Aumentamos nosso investimento em mídia. Criamos o Clube Pet Love, o primeiro clube de descontos pet do Brasil. E já são mais de 110 mil clientes aproveitando as vantagens que só a gente oferece. Esse também foi um ano de muita festa, com o aniversário de 25 anos da Pet Love. Black Cat Friday. Estamos em todos os lugares, do digital ao físico. E continuamos crescendo. Inauguramos a nossa 10ª loja. Sabe onde? Na Oscar Freire. Mas queremos levar a Pet Love a um número ainda maior de pessoas e lugares. Por isso, expandimos o nosso negócio e levamos a nossa missão para quem também acredita que os pets merecem a melhor experiência. Temos uma novidade. Um modelo de franquias. Seja bem-vinda, Pet Love Perdizes. Mas afinal, o que faz a gente diferente? Nós vamos além. Oferecemos serviços de hospedagem, creche e pet sitter. A VetSmart é a plataforma número 1 do país em conteúdos técnicos e apoio ao médico veterinário, com o maior bulário digital e a tecnologia do Prontuário Pro. Também empoderamos milhares de empreendedores do segmento pet com a Vetus, um sistema de gestão para pet shops, clínicas e hospitais. Muita coisa, né? E sabe como tudo isso é possível? Com a nossa união. Juntos, somos mais fortes e podemos chegar muito mais longe. Já enfrentamos diversos desafios. Trabalhamos incansavelmente para ajudar milhares de pessoas e pets que sofreram o impacto das enchentes no Rio Grande do Sul. Somos unidos pelo mesmo propósito, o de transformar o mundo em um lugar melhor para os pets pelos próximos 25, 50, 100 anos. O futuro começa agora. Vamos nessa? Bom, pessoal, esse vídeo ele explica melhor do que eu o que é o ecossistema, tá? Mas, dando um resumo, né, a nossa missão como Pet Love é tornar o cuidado dos pets mais acessível para os tutores, tornar os pets mais felizes. Tá? E por conta disso a gente vem desenvolvendo um ecossistema desde o finalzinho dos anos 90. E hoje a gente conta com várias unidades de negócio na empresa. Então, nascemos no e-commerce, tá? Depois nós
criamos o plano de saúde. Hoje o nosso plano de saúde é o principal plano do país. O tamanho da nossa carteira ele é compatível ao primeiro player dos Estados Unidos em vidas seguradas. Tá? E esse primeiro player tem 30% do mercado lá. O país é o terceiro maior mercado pet do mundo. Então é um mercado que cresce bastante, cresce vigorosamente, principalmente no digital. Ele já vinha crescendo antes da pandemia. Depois, com a pandemia, as pessoas confinadas em casa, os pets acabam se tornando um suporte emocional importante. Né? Tem pesquisas nossas com nossos clientes, onde 96% deles falam que o pet é um suporte emocional. Então a gente já vinha em um momento muito bom, né, no digital, antes da pandemia, e com a pandemia, o confinamento e uma adoção maior de pets, a gente acabou tendo um segundo momento e eles se somaram. Tá? Então, trabalhar na Pet Love é um privilégio porque a gente está dentro de um ecossistema. Né? Então, a gente tem a capacidade de olhar o cliente que está no e-commerce e ver como ele interage com as outras unidades de negócio. Então, a gente consegue medir, né, qual é o engajamento, qual é a recorrência, qual é o churn, qual é o lifetime value do cliente que está só no e-commerce, que está no e-commerce e eventualmente contrata o plano de saúde, que ele está usando a Dog Hero ali na hospedagem. Né? Então, como área de dados, né, a gente acessa todo esse ecossistema de dados, tá? E a gente tem claro que a nossa empresa é uma empresa de recomendação. Nós estamos sempre recomendando o que é melhor para os pets e sempre ajudando os tutores. E aí as soluções, naturalmente, que a gente cria de dados e AI, tá? Elas buscam esse propósito. Tá? Falando um pouquinho da área de dados, tá? Basicamente a nossa área de dados ela tem 6 grandes missões. Isso, e aí essas missões elas acabam linkando muito com essa complexidade, né, do ecossistema. Então, a gente tem desafios ali de desenvolvimento mesmo de sistemas, aplicações que tomam decisões baseadas em IA. Né? Tem a evolução da nossa plataforma, então nós temos ali todo esse ecossistema para gerir em termos de ingestões de dados, de documentações, de catálogos, de ter toda a sustentação ali do ambiente que a gente ali de ciência de dados, de BI, de análise de dados, né, depende para conseguir fazer as soluções que a gente desenvolve ali para suportar toda essa complexidade. Tem toda a parte de integração e governança, então as soluções que a gente tem de IA generativa e mesmo as outras de machine learning, elas só são possíveis porque a gente tem, né, esse ponto bastante forte. Toda a parte de back-office, automação, evolução de dashboards, mesmo nas soluções que a gente tem de IA generativa, de chatbot, a gente vai precisar ali desenvolver algum KPI, algum indicador para poder acompanhar, saber se a gente está indo bem, se a gente está atingindo ali o sucesso que a gente esperava. E, obviamente, de ajudar o negócio ali com análises, suporte, treinamento, capacitação, democratização. Então, um pouquinho dos casos que a gente vai trazer aqui, até com um pouco mais de detalhe técnico, eles estão bastante envolvidos com essas missões que a gente tem ali dentro do time de dados. Desde 2021, nós aumentamos a aposta em dados na empresa. Tá? A gente reestruturou a área. Tá? Então, aqui tem um pouco do nosso timeline. A ideia aqui não é ser exaustivo com vocês. Mas, em 2021, a gente já tinha um Lake, já tinha um DW, já tinham engines decisórias ali. E a gente começou a investir, crescer time, trazer mais aporte financeiro. E nesses últimos anos, de 2021 a 2025, a gente desenvolveu várias soluções. A gente escolheu algumas para trazer para vocês. Tá? Mas o que todas elas têm em comum, como vocês podem ver aqui, é que a gente está sempre buscando os projetos que mais impactam o nosso P&L, mais impactam o budget das áreas de apoio. A gente começou a estruturação, né, da nossa plataforma, a gente modernizou nossa plataforma de dados em nuvem e fizemos uma migração forte dela em 2021 para poder criar toda a fundação para a gente, né, criar soluções world class em AI e Gen AI. Tá? Então, nós escolhemos algumas para falar com vocês, mas o que vocês podem ver são vários projetos que a gente vem tocando. Tá? A área hoje tem mais ou menos 60 pessoas. Então, nós nos organizamos em torno dos principais desafios de negócio. Então, tem vários gestores na área de dados, cada um deles cuida de uma unidade de negócio. Tem um gestor que é dedicado a toda a parte de infra, plataforma e arquitetura. E todos os outros estão plugados em unidades de negócio, ou em marketing, supply chain, saúde e assim vai. Tá? Lá em 2021, quando a gente começou essa reestruturação, né, a primeira coisa que a gente olhou foi o nosso footprint logístico e a gente já vinha crescendo muito forte, já tinha no pipe ali a ideia de abrir novos CDs e aí a gente teve que revisitar toda a nossa capacidade de como que a gente faz gestão de estoque, né? Então, quando eu comecei a trabalhar junto com o Bruno, nós nos deparamos com uma situação de 80 dias de estoque
e mais de 5% de ruptura. A gente tinha alguns modelos simples que previam demanda na ponta, mas a gente não conseguia efetivamente colocar o estoque no lugar certo, na quantidade certa e baixar a ruptura. Tá? Então a gente criou ali em 2021 a primeira solução, né, na área de dados, que foi uma solução grande, corporativa, que a gente chama de Octopus. Tá? Basicamente, o que o Octopus faz? Ele prevê a demanda. A nossa cadeia ela é de multi-equilon, ou seja, a gente vende direto das lojas, vende direto das franquias e também vende direto dos CDs e hubs. Tá? Então, o Octopus, o que ele faz? Ele prevê a demanda, o sellout, a partir de todos esses lugares onde tem entrega last mile para o cliente. Tá? E a partir desse modelo, né, a gente usa algoritmos, naturalmente, para fazer essa previsão, a gente usa vários modelos de previsão de demanda, né, vários algoritmos de machine learning, algoritmos econométricos. Uma vez com esses algoritmos, a gente simula, né, toda a movimentação de mercadoria no nível mais atômico possível. Cada produto, né, a gente tem mais de 15 mil SKUs no nosso assortment, então diariamente a gente simula cada produto, como é que ele tem que se mover na nossa malha logística. Então dá mais ou menos 4, 5 milhões de decisões mês. Compramos, não compramos, transferimos, não transferimos, para garantir o menor estoque possível na ponta, com o menor prazo de entrega. Tá? O nosso e-commerce, né, todo mundo que tem pet aqui sabe, né, é um mercado muito competitivo. Então, prazo de entrega, preço do produto e preço de frete são nossos diferenciais competitivos. Se a gente não joga bem supply chain, a gente está fora do negócio. Não adianta a gente criar experiências encantadoras, né, criar bots que funcionam muito bem, que falam com nossos clientes, se o nosso arroz com feijão, o básico, não está resolvido. E o Octopus ele se propôs a isso. Né? Então, previsão de demanda de last mile e depois simulação para cada produto, em cada hierarquia da cadeia, para cada dia até 200 dias para frente. E mais modelos de otimização para a gente poder olhar os custos de estoque e mantê-los em níveis baixos. Né? Acho que essa foi a primeira mágica que a gente operou. Tá? A gente partiu de 80 dias de ruptura, de cobertura de estoque. Hoje a gente opera com capital de giro negativo. Tá? Ou seja, o prazo entre a compra da mercadoria e a venda, o prazo que a gente negocia com a indústria é maior. Então a gente já não precisa mais alocar dinheiro do nosso caixa em estoque. A gente consegue usar o dinheiro do nosso caixa em outros projetos de AI, em outros M&As que a gente vem fazendo. E aí isso vai para a terceira lei de Clark. Né? Quando a tecnologia é muito avançada, eu não vou estressar vocês aqui falando dos detalhes do Octopus, mas hoje a gente opera com capital de giro negativo e com ruptura abaixo de 3%. Né? Então a gente conseguiu baixar o estoque e baixar a ruptura ao mesmo tempo de forma muito assertiva. Ainda nessa ideia de, lá no começo da área, de vamos modernizar a infra, vamos olhar os principais fundamentos, tinha um outro fundamento importante além de supply chain. Né? Petlove, como uma startup, a gente trabalha muito forte a aquisição de clientes. Então, a gente está constantemente investindo em aquisição. Então, o segundo fundamento era a maneira que a gente investe em mídia, que a gente investe em aquisição, que a gente olha a elasticidade das nossas mídias, faz o marketing mix model, né, o quanto que a gente tem de retorno por mídia que a gente investe. Então, o segundo projeto grande que a gente fez para a empresa foi exatamente o marketing mix model e a calculadora de investimento. Tá? O que a gente buscou nisso? A gente buscou maximizar a LTV das nossas campanhas. Tá? Aqui também a gente conseguiu um baita resultado. A gente conseguiu 120% de melhoria de lift do lifetime value. Tá? Outro fundamento importante nosso na Petlove, tá? Era a questão do bid no Google. Então, a gente fazia o bid, todo o bid ali, toda a estrutura de bid era baseada em receita. Né? Em receita, não em margem, não em lifetime value. Então, naturalmente, acabava vindo, né, dentro da nossa estratégia de bid, a gente gastava bastante. Vinham os clientes, vinha a conversão, mas vinha uma conversão numa receita grande, mas não necessariamente na melhor margem e lifetime value. Tá? Então, aqui também a gente usou vários algoritmos, usamos AI aqui e conseguimos melhorar bastante a margem 2. Então, quando a gente olha, por exemplo, as principais categorias nossas, que é brinquedo e acessório, a gente conseguiu subir 6% e conseguimos subir 13% para alimentos. Ainda voltando àquilo que eu tinha comentado, a nossa empresa é uma empresa de recomendação. Então, a gente precisa masterizar a recomendação. Tá? Nós estamos falando aqui agora mais de e-commerce. Mas a gente tem que ser bom no e-commerce recomendando o produto, né? O produto que realmente vai gerar um interesse, vai gerar uma conversão, vai entregar uma boa margem para a gente. Temos também a própria recomendação do plano de saúde. Né? A gente trabalha muito value-based healthcare, que é quando você tem o pet e precisa de uma recomendação boa de um prestador,
Então, é um negócio de recomendação. Dog Hero, quando vocês procuram heróis ali para hospedar seus pets, a gente tem que recomendar sempre os mais perto, os mais bem avaliados. Então, a gente revisitou toda essa nossa estratégia de recomendação. Tá? Aqui, esse case aqui é sobre o e-commerce. Né? Até 2021, a gente fazia uma recomendação muito baseada em popularidade. Tá? Depois, a gente foi trabalhar ali, entre 22 e 23, numa estratégia de recomendação mais baseada em margem e taxa de conversão. Tá? Então, com isso, o que a gente fez? A gente conseguiu ganhar 8% de margem. Agora nós vamos falar um pouquinho da parte de generativa. Vou passar para o Bruno. Bom, e entrando nessa parte de IA generativa, a gente tem uns cases legais aqui também, mais voltado até para a parte de atendimento. Então, é legal, acho que, trazer um pouco de como foi isso lá no começo, né? Em 2023, quando estava começando aquele boom lá de ChatGPT e todo mundo querendo fazer alguma coisa, a gente montou uma squad, né, lá dentro da Petlove, pensando em trabalhar como uma forma de inovação mesmo. Até a boa parte do time está por aqui hoje, também prestigiando a apresentação. E é legal falar que isso linka lá com a segunda lei, né, que o Niman comentou no começo ali das leis de Clark, que foi a gente ser impulsionado a tomar risco, né? Então, nós mesmos que estávamos desenvolvendo ali os chatbots, a gente estava todo cheio de medo, com o pé atrás, a gente vai colocar a IA para começar a conversar com nossos clientes, e se ela começar a falar bobagem, e se ela responder coisas que não são verdade? E às vezes as pessoas estão ligando para, às vezes, confirmar uma questão financeira, ou às vezes até uma questão mais grave, né, pensando em plano de saúde. Então, o que foi bem bacana desse projeto, né, que é um projeto que ainda acontece até hoje, foi que a gente teve um patrocínio bastante forte ali da nossa CEO, né? Enquanto a gente estava com o pé atrás ali, querendo ser um pouco mais cauteloso em lançar isso para fora, ela estava falando, não, vamos nessa, eu tomo risco, se a gente falar alguma bobeira, eu pago o que tiver que pagar. Então, foi um projeto que empoderou a gente bastante a arriscar e a colocar isso para fora. Mas, obviamente, a gente começou pequeno, né? Esses chatbots, a gente começou primeiro usando ele como um copiloto para os nossos atendentes ali do time de Customer Experience, né, que para nós lá na Petlove é o Pet Experience, é o PX. E hoje, né, é um projeto que deu muito certo, né? A gente teve aí mais de 30 vezes de ROI, né, em cima desses chatbots. Hoje a gente tem 2 principais chatbots de atendimento, um que cuida da parte de planos de saúde e outro que cuida da parte de e-commerce. E falando um pouquinho assim da arquitetura aqui, não vou entrar tanto no detalhe, depois se alguém quiser fazer perguntas no final, mas nós temos aqui um sistema multiagente, né? Então são bots ali que basicamente eles atuam dentro do WhatsApp. Antes a gente trabalhava com aqueles bots de menu estruturado, ainda temos isso em algumas partes do fluxo, mas a ideia foi plugar, né? O WhatsApp ele tem ali um broker, algum intermediador que cuida dos fluxos de chatbot, e nós temos a nossa própria aplicação que fornece ali, através de APIs, né, para esses fluxos de chatbot, a inteligência para trazer ali informações não apenas de base de conhecimento ou de fax, né, mas a gente chega a consultar mesmo coisas ali no nosso transacional. Então, essas IAs elas estão plugadas ali com o nosso RP, com o nosso WMS, com vários outros sistemas. Então, quando alguém está conversando ali com a nossa IA, essas IAs elas estão, de fato, consultando e tomando ações para fazer aquele atendimento, né? Então, e até isso é boa parte do desafio, né? Assim, a tecnologia, os agentes, os frameworks, eles já estão ali para a gente plugar e usar. A dificuldade está muito em a gente construir ferramentas para que essas IAs se utilizem e consigam fazer o atendimento, né? Então, nesse caso aqui, esse chatbot de atendimento, esse frame de multiagente, a gente basicamente tem ali um chatbot generalista, como se fosse um porteiro, e abaixo dele ele tem outros especialistas, e cada um desses especialistas com ferramentas específicas dentro do seu domínio de especialização. Então, tem ali um especialista em entrega, um especialista em contrato do plano de saúde, e por aí vai. E cada uma dessas IAs, né, elas têm ali o seu ferramental para conseguir responder dúvidas e atender. Em termos de ferramental, né, a gente também é muito do open source, então a maioria dos frameworks hoje são Python, né, para desenvolvimento de agentes, chatbot.
A gente aqui, nesse caso, a gente usou toda a stack do LangChain, né? LangChain, LangGraph. A gente usa o LangSmith para fazer traqueamento e tracing das conversas. E a parte de mensageria e toda o back-end são aplicações mesmo nossas que a gente fez aí usando esses frameworks. Nessa mesma linha, a gente tem também um chatbot de vendas que a gente construiu mais ou menos nessa mesma época. O framework dele é bem parecido com o que a gente mostrou ali no slide anterior, né? Ele é um pouco mais simples, porque aqui no caso a gente não depende tanto de informações transacionais, né? A gente está conversando com um cliente que ele ainda não faz parte do ecossistema. Então, aqui a gente tem sim acesso a informações de API para consultar quais são os valores de plano vigente, as coberturas, o que a gente consegue cobrir. Esse chatbot aqui ele é um pouco mais fluido, né? Ele tem menos menu, então você vai conversar e ele vai ficar ali te respondendo enquanto você perguntar. A gente adotou uma lógica de fazer um loop infinito, né? Então, a IA vai conversar com o lead ali até ela entender que ela tem que sair daquele fluxo e a gente faz essa tratativa, tira o cliente do fluxo e encaminha ele para algum caso, né? Seja converter, né? Mandar um link ali para o cliente fazer a própria contratação, ou fazer um transbordo para um humano, ou passar alguma informação sobre alguma questão que ele mandou ali que de fato não tem como seguir no fluxo, né? Como, por exemplo, hoje nossos planos eles atendem gatos e cachorros, né? Então, se alguém chega lá querendo saber se tem plano para um hamster ou para uma maritaca, a gente vai simplesmente falar, hoje a gente não atende, então obrigado, tal. Se tiver um cachorro ou um gato, a gente consegue te ajudar. Confira aqui, vocês conseguem acessar um desses chatbots, né? Esse em específico, a gente é um que a gente usa mais para campanhas, então ele não transborda para um vendedor humano, mas ele te direciona para um atendimento humano, caso você precise de alguma ajuda. E aí, especialmente hoje, aqui, como o Niman falou no começo, né? É o dia do vira-lata. A gente tem um cupom, PET100, então quem ainda não tem plano de saúde, a gente está dando a primeira mensalidade grátis para quem está fazendo o plano hoje com esse cupom de PET100. Então, aproveitem aí, compartilhem e depois passem o feedback aí do que vocês acharam da nossa chatbot. Bom, aqui é para mostrar aqui é mais um exemplo do plano ali, de uma conversa do plano, né? A gente está falando muito de plano de saúde, mas isso se linka um pouco também com a parte do e-commerce, né? Venda de produtos, porque no fim é tudo um ecossistema, né? Então essa IA, que apesar dela vender plano de saúde, ela está conectada com as promoções e com as coisas que acontecem lá no e-com também. Então ela sabe das promoções, ela sabe das iniciativas que nós temos para fazer cross-sell. Então, ela vai te oferecer ali, você vai contratar o plano, então não quer contratar também o nosso clube de descontos. Então, é mais para mostrar que a gente está integrado ali e mesmo ela sendo uma assistente ali para venda de planos de saúde, ela também está integrada ali com o nosso e-commerce. Aqui já indo um pouco mais ali para a linha de soluções internas, nós temos aqui a Gata Guru. A Gata Guru foi uma iniciativa ali da gente democratizar mais o uso de dados para dentro da companhia, né? Nós ali como time de dados, e imagino que outras pessoas aqui também passem por isso, né? Constantemente a gente é acessado ali no Slack, ou o pessoal chama para perguntar como que eu faço uma query para gerar tal tipo de informação, ou qual é a tabela que tem tal conceito. Então, a ideia da Gata Guru foi criar, né, uma assistente que as pessoas possam conversar e tirar essas dúvidas. Então, ela tem ali por detrás uma IA, né, que tem acesso a informações de catálogo, do BigQuery, que é onde estão os nossos dados. Ela tem ali, ela consegue subir máquinas e rodar scripts em Python. Então, ela tem todo esse ferramental para conversar com os usuários de negócio e até permitir que pessoas que talvez hoje não têm nem acesso ao BigQuery consigam fazer uma pergunta, seja de negócio ou seja de uma questão mais operacional, e a Gata ali, ela vai ajudar a trazer essa informação. Então, ela constrói queries, constrói gráficos, tira dúvidas de catálogo de dados, e tudo isso é monitorado
Então, a gente construiu uma infra específica para isso, né? Eu vou falar um pouquinho da infraestrutura dela também. É um pouco diferente daqueles outros chatbots que a gente mostrou de atendimento. A gente construiu uma aplicação toda em Python, com Streamlit, publicou ali num site interno da Petlove. Então, todo o colaborador que tem uma conta Google da Petlove, ele consegue ali se cadastrar, entrar e conversar com a Gata Guru sem nenhuma burocracia. Esse QR Code é para um artigo, a gente traz um pouco mais de detalhe até do que eu vou falar aqui, entrando um pouco mais na questão técnica mesmo de infraestrutura, de códigos e de como que a gente montou tudo isso. Pode apertar mais um. Isso. Aí é só um exemplinho dela funcionando, né? Então, é bem essa interface onde a pessoa vai conversar ali num chat e ela vai começar a trazer as informações. Então, como eu falei, ela é uma aplicação em Streamlit, ela tem o Gata Guru System ali que orquestra tanto a nossa Agent Factory, que é a construção dos agentes com prompts específicos para diferentes tarefas. Hoje, a nossa estrutura de agente ali, ela tem uma Data Manager, que é a Gata Guru, e a Gata Guru tem ali outros funcionários, né? Ela tem ali o estagiário, ela tem o especialista, e cada um desses funcionários eles têm ferramentas diferentes. Então, o especialista ele tem acesso ali à nossa API de catálogo, então ele consegue consultar nosso catálogo lá em Open Metadata e listar todas as tabelas que existem no DW, as definições de campos, de tabelas, regras de negócio. Ela tem também acesso, ela tem uma Service Account que ela consegue rodar queries e trazer esses dados lá do BigQuery. Então, ela consegue, quando a gente vê ela funcionando, né, quando a gente coloca uma pergunta de negócio, ela fica fazendo queries ali para testar, entender as definições de negócio, entender os campos, as categorias distintas de uma variável, até ela chegar na solução e trazer ali o resultado. E se você quiser pedir a query, né, ela mostra a query, como ela está mostrando ali, gera gráficos, né, ali o agente de estagiário ele ajuda a montar gráficos, a montar códigos em Python. Então, essa é a estrutura. E do outro lado, a gente tem todo o sistema que cuida da conversação, né, porque de um lado você tem ali o back-end, que são os agentes, né, funcionando para trazer as informações, e a gente tem uma inteligência ali de conversação para gerenciar as conversas, garantir que as threads não se misturem, né, que a gente tenha esse histórico sendo monitorado e que você não tenha que ficar repetindo as coisas que já falaram. Então, ela tem toda essa questão de guardar uma memória e você conseguir manter uma conversa ali com ela e evoluir. Então, na prática, a Gata Guru é como se você estivesse mesmo conversando com um analista de dados. Ela vai errar, né, a gente sabe disso. O desafio que a gente tem agora está muito relacionado lá aos desafios que eu falei do começo da apresentação, né, que é da gente evoluir a nossa infraestrutura, né. A gente tem um desafio grande de melhorar o nosso catálogo de dados, de melhorar as documentações. Então, a gente tem se apoiado muito na Gata Guru para ser uma ferramenta da gente também melhorar a nossa stack, melhorar a nossa infraestrutura e mostrar também para a empresa que não basta ter a IA, que a IA vai resolver tudo, né? A gente precisa ter os nossos dados bem organizados, as documentações bem feitas para que tudo isso funcione. Boa. Agora deixa eu falar um pouco dos nossos desafios, né? A gente fez os bots de venda lá do PX, né, do Pet Experience, e na nossa jornada a gente naturalmente começou medindo muito qual era o transbordo, qual era o nível de satisfação com os bots. E tem uma pergunta que está na nossa mesa que a gente, né, está constantemente levando ela ao limite, né? Até que ponto a gente segue com o bot e até que ponto o transbordo é normal, né? E quando porque, né, tem casos que os clientes nos procuram para resolver coisas simples e o bot tem que responder e tem que responder rápido, né? Mas tem muitas das vezes a dúvida não é simples, né? Então, nesse caso, como é que a gente transborda? E quando transborda, como é que a gente usa um outro bot, que é o que a gente está trabalhando agora, de empoderamento do atendente, tá? Então, a gente trabalhou bastante, a gente conseguiu chegar no limite ali do que é um transbordo saudável, né, para o humano e o que é um nível de satisfação com o bot saudável. E agora a gente está começando a empoderar os atendentes com a AI para eles conseguirem ter um ganho de produtividade, tá? Para atender mais pessoas no menor tempo possível, né? E trazer respostas assertivas. Até a própria Gata Guru, que é uma aposta nossa de produtividade, né? A gente tem uma visão para isso, né? Tem um endgame.
O endgame é que, eventualmente, uma pessoa lá no centro de distribuição, que ela é menos letrada em SQL, por exemplo, ela consiga chegar e conversar com a Gataguru e falar quantos pedidos eu tenho em atraso para o bairro tal de São Paulo, para eu poder ver onde está o problema e ver se está na transportadora, ver se está aqui no line haul e resolver aqueles pedidos que eventualmente estão atrasados. Tá? Então, a gente vem trabalhando bastante para estar empoderando todo mundo, né? A gente, naturalmente, a gente começa com a Gataguru, começa com outros assistentes dentro da área de dados, né? E aí até teve uma pergunta na palestra ali da Leila, anterior à nossa, de ganho de produtividade, né? E a gente começou a medir o ganho de produtividade e aqui teve uma questão muito contraintuitiva, né? A gente, olhando ali, a gente começou a monitorar, né, o que a nossa área de dados estava tendo de ganho de produtividade usando a Gataguru, o Cursor e o Gemini. E aí, o que a gente esperava, né? Intuitivamente a gente esperava que as atividades mais simples elas tivessem mais ganho de produtividade e as atividades mais complexas menos, né? E acabou sendo o contrário, né? De repente você olha ali um ganho de produtividade de 21% em modelagem matemática e estatística, né? E por que só 2% em análise de dados? Geralmente é uma coisa mais descritiva. Então a gente começou a pesquisar, entender, e aí qual foi o insight? As pessoas mais sênior estão conseguindo usar melhor os assistentes do que as pessoas mais júnior. Questão de cultura, né? A pessoa mais sênior ela está ali, desenvolve, ela conhece, ela pede para ver a query está boa, não está. Ela vai ganhando confiança, ela conhece a estrutura do banco, conhece a documentação, o nosso catálogo. Já o nosso colaborador mais júnior, não, ele não conhece. Então, nós estamos nesse momento agora descobrindo maneiras de aumentar a adesão, o ganho de produtividade, tá? E, obviamente, é uma questão cultural, tá? Não adianta, assim, a gente fala, né, criar o bot hoje ele é muito rápido, né? O bot é dado, né? Basicamente de graça fazer o bot. Né? Tendo dado ali, fazer o bot de graça. O desafio agora é de aculturamento, é fazer funcionar, é tirar as dúvidas das pessoas, é a gente ter um grupo de beta testers que pode usar que está legal. Tá? E nós temos um desafio do ecossistema que só cresce, a gente vem de uma série de M&As, né? Então, às vezes, quando a gente acha que a gente está chegando num termo legal, no DW, no catálogo, chega a empresa e anuncia, acabamos de comprar a Provet, né? que é um laboratório para verticalizar o plano, acabamos de comprar a Simples Vet, que é outra empresa ali que tem sinergia com a VetSmart para RP de... Então, a gente está sempre devendo, né? E normal, faz parte do jogo. Então, a gente tenta evoluir os bots, né, para alguns domínios de dados e para outro, e aí passa para uma camada maior de usuários e para outra a gente fica em beta teste. Então, como não deixar essas questões da tecnologia amadurecendo, não sabotar a implementação? Então, nós temos trabalhado bastante nisso. Tem mais um case? Isso. E aí, falando um pouquinho de como a gente tem feito esse aculturamento, né? Então, o nosso time de RH, o nosso time de People, ele tem também ajudado a gente bastante nisso, né? Aqui é um case de aplicação de IA que eles mesmos colocaram ali na área de RH, uma agente de recrutamento, né, que usa a inteligência artificial para conduzir entrevistas simuladas. E esse time, ele tem sido também um grande adepto ali, né, ao uso das IAs. A gente tem realizado diversos treinamentos dentro da empresa para ensinar as pessoas a criarem seus próprios agentes, né? Então, hoje o nosso caminho é de empoderar mesmo as áreas de negócio a construírem seus próprios agentes. A gente acabou de fazer uma bateria de treinamento ali com o OpenAI Playground, que é a stack que a gente tem usado ali, até nos outros agentes que a gente fez, né, como LLMs, a gente usa o OpenAI. Então, hoje a gente já tem, por exemplo, pessoas do time de RH que desenvolvem os agentes. A gente tem uma facilidade, né, de publicar esses agentes num portal que fica disponível para quem a gente quiser. E então eles já criaram ali assistentes para fazer onboarding de novos colaboradores de atendimento. Eles estão usando isso em processos, em painéis de entrevistas, para criar conversas simuladas ali entre os candidatos e eles pegarem como que é o perfil de resposta de um atendente, né, ao vivo, e depois usar até a IA para traçar o perfil e avaliar como que foi a performance daquele candidato, né? Então, dentro dessa jornada, eles têm ajudado tanto a gente, sendo meio que um case de sucesso, né, de áreas de negócio que estão usando, mas também ajudando a gente com comunicação, a divulgação do nosso trabalho. Então, a Gataguru, aquele post no Medium, a gente está
o RH ajudando a gente, né, a divulgar isso até como uma forma de atração de talentos, né, de o pessoal entender o que a gente está fazendo na Pet Love e ter vontade, né, de vir ajudar a gente com esses desafios. Estamos desenvolvendo podcasts. É um trabalho muito de formiguinha, né, porque mesmo a gente fazendo tudo isso, quando a gente vai conversar com um, com o outro, a gente percebe que nem todo mundo ainda está por dentro do que está acontecendo ou como fazer as coisas, mesmo a gente dando esses treinamentos. Então, mais do que ficar falando, dando palestra, é um trabalho mesmo de pegar na mão do pessoal e entender quais são as ideias, quais são as dores e ajudá-los a desenvolver junto para ir criando essa cultura e fomentando o pessoal a construir também as suas próprias soluções. Aqui chega a ser até curioso, porque como somos uma empresa de tecnologia, a gente está constantemente contratando pessoas de dados, tech, produto, né? E a nossa área sofre mais com o lead time de contratação. E não é simples, é muito desafiador, né? E aí, para a gente conseguir destravar, né, com o IA agora, a gente senta com o RH e cria os agentes para poder diminuir o lead time. Né? Então é aquele negócio, não reclama, senta lá com o coleguinha e ajuda. Né? E aí eu volto para aquela pergunta do começo, né? Qual é o desafio? Né? Eu não sei se vocês refletiram sobre isso. E o que a gente tem aprendido é que, né, o maior desafio de estar à frente desses projetos é exatamente a gente entender os problemas da empresa, entender os desafios de P&L, entender os desafios de budget, sentar com as áreas, né, alinhar. Hoje, assim, né, eu falo com a área assim, né, a época dos projetos fáceis passou. Quando a gente desenvolveu o Octopus, embora ele seja de uma complexidade algorítmica gigantesca, né, a implementação foi fácil. Nós estávamos começando, não tinha uma área estruturada de gestão de inventário, logo no MVP já era algo muito superior ao que já tinha, né? Mas conforme a empresa vai amadurecendo, as áreas vão se compondo, o processo de S&OP ele ganha forma, envolve agentes, envolve indústria, envolve área comercial, envolve gestão de inventário, envolve dados. Né? Hoje, se fosse fazer um Octopus hoje, seria muito mais difícil. Né? Então, a habilidade que a gente tem mais tido que usar na companhia, né, para esses projetos de IA dar certo, é a diplomacia. Né? É sentar, entender o problema, ser propositivo, testar rápido, testar pequeno, escalar, se não deu certo, tá bom, vamos tentar outra coisa. Tá? E a outra é a gente conseguir fazer a empresa avançar apesar de todas as incertezas. E as incertezas são muitas. Tá? Quando a gente começou com o bot com o bot generativo para venda em língua portuguesa, a gente falou com todos os fornecedores no Brasil. Tá? Todos queriam fazer de graça porque não tinha nada pronto em português. Né? Falou, não, a gente começa de graça aí, depois a gente vê como é que fica. Né? A gente voltou para dentro de casa e falou, vocês estão dando de graça porque tem muito risco, como é que a gente faz? Né? E a sacada foi, se é de graça, faz nós mesmos. Né? Se você não vai pagar, você não pode cobrar qualidade. E aí, apesar disso, apesar de toda a incerteza, não tem língua portuguesa, vamos investir, vamos fazer, e deu certo. Tá? O Octopus também, ninguém pediu para a gente fazer o Octopus. Né? A gente falou, cara, não vai parar de pé, olha o quanto está crescendo a nossa operação. É um crescimento de 30% ano sobre ano, a venda do e-commerce. Nós vamos capotar daqui a menos de um ano. Fomos lá e fizemos o Octopus e falou, é isso aqui, é desse jeito que a gente opera agora. Foi. Quando a gente começou a olhar o retorno de investimento em mídia, também ninguém pediu para a gente fazer. A gente falou, cara, tem muito pouca ciência nisso. Né? E aí, a gente tem o privilégio de estar numa empresa que valoriza essas iniciativas de dados, a gente é desafiado. Né? Eu trabalhei em várias empresas ali, como o Nasser falou, trabalhei em várias consultorias, mas eu nunca trabalhei numa empresa que todo mundo acessa o BI. Tá? Todos os diretores acessam o BI. Então, ninguém pede para a gente olhar o BI e falar o número. Tá? O pessoal já pede para a gente coisas mais mirabolantes. E aí, quando você está num ambiente desse, se você realmente, né, não assume o risco, não entende a incerteza, não entende o jogo que você está jogando, não entende a pressão competitiva da indústria, e é muita, tá? Ainda em plano, a gente tem uma liderança folgada, porque a gente tomou uma iniciativa ali atrás de consolidação e evolução, mas no e-commerce a gente tem competidores grandes do nosso lado que estão se consolidando. Então, se a gente não for bom em mídia, em otimização de mídia, em gestão de estoque, a gente não compete. Tá? Então, fazer a empresa avançar, apesar das incertezas, é o desafio da área de dados. Tá? A gente já não pede mais para as pessoas serem boas em SQL, serem boas em Python, entenderem profundamente de arquitetura. É claro que precisa, né? Mas não é ali que está o game changer. Deixa eu voltar aqui. E aí, quais são os aprendizados que a gente teve nessa jornada? Acho que o primeiro grande aprendizado foi olhar as iniciativas de maior impacto, tá? E colocar isso como prioridade executiva. Vamos parar e fazer,
Tá? É fácil falar quando você tem sponsor, quando você tem gente que patrocina e gente que acredita. Tá? Mas também quando não tem, a gente pega e faz. Tá? Até eu brinco com o time, eu falo assim, é mais fácil a gente pedir desculpa do que ficar pedindo licença. Vamos fazer. Se não der certo, estamos tentando. Tá? E eu acho que, graças à senioridade do time, a gente tem acertado mais do que errado. Tá? A segunda é a própria cultura de teste rápido. Tá? Mas também não adianta ficar testando um monte de coisa que não escala. Tá? A gente sempre está assim, testa pequeno, assim que a gente já perceber que dá para capitalizar, capitaliza e abre outro teste. Não fica fazendo por fazer e parando pelo meio do caminho. Tá? Então, se você não testa rápido e não capitaliza o que já está funcionando, você simplesmente não ganha momentum para continuar testando outras coisas. Tá? Também trabalhamos bastante em inveja branca. Né? A gente sempre busca criar referências rápidas. Né? Então, o time do Bruno foi lá, desenvolveu a Gata Guru. Estamos mostrando a Gata Guru para todo mundo. Está cheio de gente querendo usar, mas ainda estamos ali com os heavy users e beta testers. Estamos criando inveja branca nas áreas. Tá? Daqui a pouco, aí veio o RH e pediu um outro assistente. Então, se a gente não cria referências rápidas, mostra e ajuda a implementar, né, a roda não gira. Tá? E o último insight que a gente queria trazer é sempre trabalhar com duas agendas. Tá? É uma agenda sempre focada em game changer de jornada, que a gente fala, né? Como é que a gente melhora a jornada do cliente, como é que a gente diminui o esforço cognitivo para ele comprar um produto no site, para ele acessar um cupom, né, para ele encontrar o produto na loja, para ele agendar eventualmente um banho e tosa na loja, um atendimento na clínica. É uma empresa de recomendação, então a gente tem que estar constantemente recomendando e simplificando a jornada, simplificando o esforço cognitivo. Tá? E a segunda frente que a gente trabalha pesada é de adoção interna. Tá? E aqui estão os maiores desafios agora, até pela própria característica da tecnologia nova de GenAI. A gente criou os assistentes, eles funcionam, mas a gente acaba sendo remetido à velha história do pau e pedra. Não adianta a tecnologia funcionar se o que a gente está alimentando ainda não está bom. Né? E a gente tem um desafio ali de qualidade de dado, de catálogo de dado, porque a empresa continua crescendo e fazendo M&As. Tá? Pessoal, é isso, tá? O que a gente queria apresentar para vocês. A gente vai abrir agora um Q&A. Isso aí. Obrigado, gente. Salva de palmas.